Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos percorrendo esse caminho de falar da criação de todas as coisas. Nós começamos lá na terra original, nós passamos pela terra original, pela dispensação dos anjos e chegamos na terra caótica, passamos por ela e agora nós estamos falando exaustivamente da recriação dos 6 dias de Gênesis capítulo 1, de Gênesis capítulo 2, e nós estamos separando os assuntos por palavras, por temas, para que possamos entender melhor. Lá na frente nós vamos falar, os dias, são 6 dias, nós vamos falar a criação dentro dos 6 dias, são dias literais, como nós já gravamos um vídeo falando a respeito disso, da literalidade desse dia de 24 horas. Nós falamos também das palavras que Deus usou palavras por 10 vezes, Deus disse, e agora nós vamos falar da criatura mais importante da criação. Deus restaurou, Deus reformou, Deus colocou ordem de novo na terra para colocar almas viventes. Dentre essas almas viventes, há uma em especial que é a do ser humano, do homem. Então agora nós vamos falar do homem. Nós sabemos, aprendemos isso quando crianças ainda, que Deus fez o homem no 6º dia e foi a coroa da criação. O homem é a coroa da criação de Deus, é o ápice da criação de Deus na terra, E nós vamos agora falar um pouco a respeito do homem, a palavra homem, que é Adão, ou seja, da cor da terra. A palavra homem, ela é traduzida por Adão também, mas em alguns textos ela está falando da raça humana, não está falando do homem como sexo masculino, mas ela está falando do homem como a raça humana. Então tem o sentido de raça humana. Quando Deus estava criando Adão, Deus estava criando a raça humana em Adão, Deus estava criando a humanidade em Adão. Ele sabia que de Adão ia surgir a humanidade, várias outras pessoas, homens e mulheres que iam cumprir o propósito de Deus de encher a terra. Deus não fez a terra vazia, Deus fez a terra para ser cheia de almas viventes, e dentre essas almas viventes, a principal de todas é a alma do ser humano, é a alma do homem como humanidade. Então nós vamos ver aqui, essa palavra homem aqui em Gênesis 1:26, ela aparece a primeira vez, Deus disse assim, disse Deus, façamos o homem. Então veja que houve uma reunião na Trindade. Nós vemos aqui o façamos no plural, indicando que não era só o Pai, que não era só o Filho, que não era só o Espírito, mas eram os 3 componentes da Trindade, criando, recriando, fazendo, formando, fazendo aparecer. Então, no 6º dia, eles se reúnem e a conclusão dessa reunião é o relato do versículo 26, que diz: façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, a palavra homem aqui está denotando a humanidade. Façamos a humanidade a nossa imagem. Ia fazer o primeiro homem, mas esse primeiro homem seria e é o representante da humanidade. Então façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus estava criando o homem ou a humanidade com o fim de ser o dominador, o governante dessa terra. Depois, no versículo 27, vai aparecer de novo essa palavra homem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja que à primeira vista Deus diz: façamos o homem, porque ia usar o pó, ia usar o barro, ia usar o elemento da terra. Agora no versículo seguinte, criou Deus, Deus vai soprar
vai fazer existir uma criatura que não existe através do seu sopro. Então criou Deus o homem. Então veja, criou Deus o ser humano, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então veja que a palavra homem aqui, ela está representando a humanidade, e Deus está dizendo: nessa humanidade, na raça de homem, eu faço tanto o macho como a fêmea. Então veja que vai estar ligando aqui, no versículo 27, está falando que Deus fez o macho, o varão do sexo masculino, que é chamado de homem, mas a mulher também aqui é chamada de homem, que é a raça em si, que é a humanidade. Esse é o sentido. E é a fêmea, que é a varoa, é o feminino. Então Deus criou o homem, e esse homem, ele é varão, ele é masculino, e esse ser humano, esse homem é fêmea, é varoa, é feminino. Bom, então essa palavra homem, ela está ligada a macho e fêmea, varão e varoa, masculino e feminino. Então, no capítulo 1, nós vemos a menção de Deus criando tanto Adão quanto a Eva. No capítulo 2, Deus vai dar detalhes de como ele fez isso. Ou seja, não são duas criações. Deus criou um homem e uma mulher aqui, depois Deus foi lá e criou outra mulher para Adão. Não, é um complemento, é um ajuste. É Deus dando detalhes dessa criação de macho e de fêmea. Então veja que depois o capítulo 2, ele vai falar um pouco mais a respeito do homem. O capítulo 2, ele é muito centrado no sexto dia, falando muitas coisas do sexto dia. Diz assim: formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então veja que Deus formou, modelou, deu forma, deu simetria do pó da terra, e soprou em suas narinas, criou o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja que o homem, ou seja, a humanidade, foi feita alma vivente. No versículo 8 também existe Deus falando do homem de novo: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, pois o homem que tinha formado. Então Deus, veja, ele tirou a terra do caos, ele deixou a terra perfeita, e ele fez algo além ainda. Ele pegou esse homem e o pôs num jardim que ele mesmo havia plantado, criado, que é o jardim do Éden. Agora veja que no versículo 15, Deus está falando assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Então isso é muito claro. A intenção de Deus era que o homem fizesse do jardim a sua base e enchesse toda a terra, e do jardim cuidasse de toda a terra. Mas o propósito de Deus ter colocado o homem no Éden, que é o jardim que ele mesmo plantou, era para, o texto diz aqui no versículo 15, para o lavrar e o guardar. Por quê? Para ele lavrar, para ele cuidar da agricultura ali do jardim, das coisas do jardim, e para guardar o jardim, porque Deus havia colocado no jardim, no versículo 9 diz isso, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então o homem ia guardar o jardim, porque no jardim havia essas duas árvores tão importantes que nós falamos lá na terra original, que essas árvores já existiam e os anjos cuidavam dessa árvore. Lúcifer possivelmente fosse um guardião dessas árvores, e agora Deus está nesses 6 dias, no 6º dia, colocando essas duas árvores no Éden e fazendo com que o homem venha cuidar do jardim, porque o jardim agora é o detentor, comporta a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
e já que Deus colocou ali para ele lavrar e guardar, no versículo 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem. Então Deus fez o homem, fez o jardim para o homem, colocou as duas árvores para que ele cuidasse e deu uma restrição só no sexto dia: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, as árvores já estavam até com fruto, né? Provando mais uma vez que não foi evolução, que Deus deu ordem e as árvores cresceram e muitas delas frutificaram. Dentro do jardim já havia frutos. Aí Deus diz no versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então Deus só deu uma restrição ao homem nessa terra recriada em 6 dias. No sexto dia, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma da árvore da vida, seja eterno, come das outras árvores, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Depois vai aparecer de novo o homem no versículo 18. O capítulo 2 é centrado aqui no homem. Deus está dando orientações e completando o homem. Então disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjutora que esteja como diante dele. Então veja que no capítulo 1 Deus diz: eu fiz o homem macho e fêmea. Simples, uma descrição rápida. Mas agora no capítulo 2 Deus volta e mostra o porquê ele fez. Porque o homem estava só. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma adjutora. Então é a mesma criação lá de Gênesis 1, 26 e 27, mas agora Deus está dando detalhes dessa criação. Então veja que no versículo 18 está falando assim, né? Esse que eu li, agora, desculpa, no versículo 25: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então Deus, né, nós conhecemos. Se você ler aqui, você vai ver que Deus, ele fez a mulher da costela, deu sono a Adão e formou a mulher da costela de Adão. E Adão depois pronunciou, né, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirado. E aí ele dá, né, a palavra do casamento: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E ambos estavam nus. Ou seja, a humanidade estava nua no começo, não no sentido de sem roupas, mas eles estavam vestidos da glória de Deus, porque eles não tinham pecado, eles eram criaturas perfeitas. Então eles não usavam roupas como nós usamos. Eles estavam nus de roupas físicas, mas eles estavam vestidos de vestes espirituais, de vestes de glória. Tanto que depois que eles cometeram o pecado, eles perderam as vestes. Então eles perceberam que eles estavam sem nenhum tipo de roupa, nem a espiritual nem a física. Então eles se envergonharam. Veja que então Gênesis capítulo 2 está dando detalhes do sexto dia. Está falando os detalhes da criação, né, do homem, do Éden e da mulher. Então, vocês estão entendendo? Agora, né, no versículo 26, nós vamos voltar aqui agora no Gênesis 1, 26, vamos voltar para o capítulo 1, que vai estar dizendo assim, olha só: Deus disse: façamos o homem a nossa imagem. Então, façamos o homem conforme a nossa imagem. Olha só, no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem. Aí usa de novo: a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então veja que essa palavra imagem, ela está 3 vezes aqui, falando que Deus, né, fez e criou o homem à imagem dele, ou seja, parecer com quem o criou. Façamos o homem com o nosso parecer, com a nossa imagem, aparência física,
Mesma coisa alguém dizer, você se parece muito com seu pai, você é a imagem do seu pai. O homem foi criado à imagem de Deus. A aparência do ser humano, do homem, é a aparência do Criador, de Deus. Então Deus está falando, façamos o homem à nossa imagem, porque as outras coisas foram tiradas da terra e elas possuem características apenas terrenas, mas Deus faria um ser que teria características da terra, mas teria características do próprio Deus. Então a característica que Deus queria colocar no homem era a sua aparência física. E quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que Deus, Ele tem tudo que o ser humano tem, porque Ele que deu para o ser humano ouvido, olhos, cabelo, né, mãos, dentre outras coisas. Veja aqui, né, então, quando diz imagem, está se referindo à aparência física. Nos parecemos com Deus na aparência física. Mas olha, a palavra semelhança se encontra uma vez, né? No versículo 26 diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então veja que é imagem e semelhança. Então semelhança é modelo. Ou seja, Deus fez o homem à sua semelhança. Ou seja, é um modelo parecido no comportamento e no posicionamento. Porque a semelhança, se a imagem está falando do físico, da capacitação física que nós temos, do olhar, do ouvir, dos 5 sentidos, da aparência na forma física, a semelhança está falando de um ser que é um modelo, de um modelo a ser seguido, um modelo que é parecido no interior, no comportamento, nos atributos e no posicionamento. Ou seja, Deus fez o homem ser semelhante a Ele por dentro, o fez a imagem por fora e o fez semelhante por dentro. Então o homem ele foi projetado para ser um modelo. Você lembra quem era modelo? Lúcifer era um modelo. Ele era modelo tanto na aparência, como na sabedoria, como na formosura. Ele era um modelo a ser seguido, né? Um modelo de justiça também. Agora Deus está fazendo o homem à sua semelhança, está fazendo o homem um modelo, para que ele fosse um modelo no comportamento e no posicionamento. No comportamento, tendo os atributos de Deus, o amor, não é verdade? O fruto do Espírito. Ali de Gálatas, Deus fez o homem com o fruto do Espírito, o seu comportamento, paciência, temperança, né? Fidelidade. Ou seja, a semelhança de Deus. E no posicionamento, porque Deus ele é o Rei. Deus nos fez no posicionamento para governar a terra, para dominar a terra. Então, a semelhança de Deus é o poder que Deus deu ao homem para manter o seu posicionamento de governante da terra, de dominador da terra. Ou seja, Deus estava dando ao homem a terra para que ele pudesse cuidar da terra e fosse o Senhor daquela terra, assim como Deus é o Senhor do céu e Deus seria o Senhor do homem. Veja então que nós, no começo, fomos criados à semelhança de Deus, modelo de posicionamento. Nós governaríamos essa terra como o próprio Deus governa o céu. Jesus disse no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Isso seria uma oração errada para o Adão perfeito, porque ele não ia precisar orar isso. Ele estava recebendo a semelhança de Deus, então ele estava recebendo o poder de se parecer com Deus no posicionamento e no comportamento. Então não havia necessidade de oração, porque Deus já estava colocando no homem todas as suas capacidades,
para que ele pudesse governar a terra de forma perfeita, não como hoje, né? Essa terra está tudo confusa, destruída, perturbada, porque o pecado entrou e ele atrapalhou, ele misturou, ele fez com que se corrompesse a imagem e a semelhança de Deus. Então o homem no comportamento ele não é mais o mesmo, e ele não é mais o mesmo também no posicionamento. Ele perdeu os dois, o comportamento e o posicionamento. Ele perdeu a semelhança e ele perde a imagem de Deus. Conforme os anos vão passando, ele vai envelhecendo, vai contraindo doenças, vai morrendo. A morte destrói a imagem de Deus em nós. E o pecado destrói a semelhança de Deus em nós. Então a morte destrói a imagem e o pecado destrói a semelhança de Deus em nós. Mas Deus estava fazendo esse homem com a imagem para ser perfeito em aparência, em formosura, em beleza. Deus que formou com a sua própria mão, e a semelhança para ser modelo de sabedoria, de comportamento e de posicionamento. Então esse homem é a imagem e semelhança de Deus. A mulher é a imagem e semelhança do homem, mas o homem é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, os dois têm em si a imagem e a semelhança de Deus. Você pode estar seguindo o raciocínio. Nós somos criados à imagem e a semelhança de Deus, e em Cristo nós somos restaurados à imagem e semelhança de Deus. Graça e paz.